Atos, capítulo 7, versículo de número 9. Atos 7, 9. Vamos colocar de pé, amém? Glórias a Deus. Atos 7, 9. Glórias a Deus. Aleluia. Amém? Vamos ler todos juntos esse versículo 9. Olha só esse versículo, depois nós vamos decorrer a palavra. Amém? 1, 2, 3. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Amém? Glórias a Deus. Só Deus, irmãos. Amém? Pode tomar assento, Deus abençoe. Aleluia. Nós vemos aqui, irmãos, que a palavra aqui é clara aqui, irmãos. Nós vamos ver que até José, venderam José para o Egito. Depois tem um ponto e tem uma vírgula. Até vender para o Egito tinha uma história. Aleluia. Quando vem o ponto e vírgula, Deus diz, ó, aconteceu, mas eu sou com ele. Aleluia. Não importa o que aconteça, irmão. A irmã já falou aqui, Deus é contigo. Assim como Deus era com José, eu profetizo, Deus é conosco. Onde nós fomos, nós estivermos. Amém? Glórias a Deus. Tome posse. Glórias a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Pai, obrigado, Senhor, por nós lemos aqui, papai, como foi na vida de José, papai, aleluia. Eu sei que ele passou por lutas, por provas, por aflições, papai, mas em momento algum, papai, o Senhor desamparou, papai, o Senhor deixou, pai, mas o Senhor sempre esteve com ele, papai, direcionando, pai, usando, capacitando, dando graça, Senhor. Toma em tuas mãos, papai, nossa vida, papai, toma em tuas mãos, pai, nossos desejos, nossos projetos, papai, toma em tua vida, pai, tudo que vamos fazer, papai, de acordo com o teu querer, Senhor. Toma em tuas mãos, pai, precisamos entender, compreender, pai, praticar a tua palavra, pai, entender o seu propósito na nossa vida, papai, e o que o Senhor tem para fazer, para realizar através da nossa vida, pai, que o Senhor venha revelar a luz da tua palavra, pai, venha falar conosco, Senhor, nessa noite, pai, não tenho nada, não sou nada, a obra é tua, nós somos teu, papai, que você venha, eis-me aqui, papai, para ser usado pelo teu Santo Espírito, pai, para falar conosco nessa noite, que precisamos ouvir, e não o que queremos, pai, essa verdadeira profecia, pai, é que eu te peço também, já te agradeço, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então nós vemos aqui no livro de Atos, irmãos, onde relata vários homens de Deus, né? E aqui tem no versículo 9 sobre a vida deste jovem chamado José, onde eu creio que quase 100% dos cristãos conhecem a história deste jovem chamado José. Todos conhecem o que este jovem fez, o que ele passou e até aonde ele chegou. Então nós vemos através da vida de José, irmãos, que Deus era com ele, assim como Deus é comigo e contigo. Nós podemos ver então, irmãos, que quando Deus é conosco, aleluia, não é garantia de que nós vamos ter vida fácil. Deus conosco não é garantia de que vamos viver, aleluia, só de prazer, só de alegria, só de gozo. Quando Deus é conosco, vamos saber, irmão, que vai haver momentos, aleluia, que somente Ele estando conosco, aleluia, é que nós vamos ter a certeza de que Ele está trabalhando ao meu e ao seu favor, está conosco de dia e de noite, está provando, aleluia, que a luta e a prova não é para fazer desistirmos, mas a luta e a prova é para dizer, aleluia, quando eu estou contigo, a prova vem, a luta vem, mas eu sei, aleluia, aonde você pode chegar, aonde eu quero que você chegue, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Aleluia. Vemos então na vida deste jovem irmão chamado José. A Bíblia diz, aleluia, a partir do
livro de Gênesis capítulo 37, aleluia, a história deste jovem, que a Bíblia vai dizer que José, aleluia, aos 17 anos de idade, era o filho mais jovem de Jacó. Jacó tinha, aleluia, nesse período, tinha 11 filhos, 10, e José o mais novo. Aleluia, José era o mais novo dos seus irmãos. José, aleluia, a Bíblia diz que Jacó amava mais a José, irmão. Por que Jacó amava mais a José? Tinha um motivo específico, porque a Bíblia diz que os seus irmãos mais velhos andavam, aleluia, não em obediência a Jacó. Os seus filhos, os filhos de Jacó, os mais velhos, os 11 irmãos, os 10 irmãos de José, aleluia, quando o pai pedia para eles fazerem alguma coisa, eles saíam, mas Jacó não confiava, achava que eles faziam algo que estava em desacordo com as ordens de Jacó. Mas a Bíblia diz que o que Jacó mandava, José fazia. José era obediente ao seu pai, o seu pai mandava, José fazia, aleluia. Os seus irmãos não se agradavam, porque José andava em obediência, irmão. Qual é o segredo de ser abençoado? É andar em obediência ao pai. Não importa o que o seu irmão não faz, faça você em obediência, que Deus é contigo, aleluia. Os irmãos não faziam, mas José fazia, aleluia. Os irmãos muitas vezes, mas o irmão não faz, a irmã não faz, mas não é para o seu irmão não faz, é para você fazer de acordo com a palavra de Deus, aleluia. É andar em obediência ao pai, porque quem abençoa é o pai, quem dá é o pai, a bênção vem do pai, aleluia. Quem pode dar é o pai, aleluia. E Jacó andava em obediência ao seu pai. Então Jacó era amado de seu pai. A Bíblia diz, aleluia, que José era tratado diferente dos seus irmãos. Por quê, irmão? Porque obedecia. Aleluia. Então quando você obedece, aleluia, você pode ter certeza que o pai te olha de maneira diferente. O pai te olha de uma maneira especial. Pode falar, nesse aí eu posso contar, com esse aí, aleluia, eu posso dizer para ele vai, ele vai. Eu faço para ele falar, ele fala. Eu peço para ele fazer, ele faça, aleluia, porque Deus conta, aleluia, contigo, que Deus conta conosco. E José então, sendo mais velho, era o que obedecia a Jacó. Então Jacó amava José de maneira especial, porque também era o filho mais jovem, era o filho de Raquel, é o filho da sua esposa que ele amava, aleluia. Mas a Bíblia então vai dizer que José, aleluia, tinha um destaque entre seus irmãos pela obediência, aleluia. E a Bíblia vai dizer que José então, Deus dá um sonho para este jovem. E este jovem tem um sonho, e nesse sonho, aleluia, ele conta para os seus irmãos, diz, eu sonhei que nós estávamos no campo, eu atei o meu molho, vocês ataram o molho de vocês, aleluia, e os molhos se levantaram, aleluia, o meu molho se colocou de pé, e o molho de vocês se inclinaram ao meu molho. E os irmãos então falaram, mas que história é essa, José? Nós vamos se inclinar a você, nós vamos obedecer a você, você sendo um mais jovem? Não, é o contrário, nós sendo mais velhos, você tem que andar e obedecer a nós, não nós a você. José não entendia o que estava acontecendo e conta aos seus irmãos. A Bíblia vai dizer que então o ódio dos seus irmãos aumenta, aleluia. Os irmãos ficam mais revoltados ainda com o sonho de José, aleluia. E quando José conta isso para os seus irmãos, o negócio fica mais complicado. Mas que culpa tem José? Que culpa tem José de ter sonhado? E culpa tem José de Deus ter dado um sonho a José? Aleluia. Quantos planos você tem, quantos sonhos você tem, quantos desejos você tem, aleluia. E se for da vontade de Deus, você pode ter certeza, aleluia. O inimigo pode se levantar, pode tentar, aleluia, derrubar os seus projetos, os seus sonhos, mas pode ter certeza, no tempo certo vai se cumprir, no tempo exato, Deus vai te exaltar e o seu sonho vai ser realizado em nome de Jesus. Creia, irmão, aleluia, porque sonho é projeto de Deus. Sonho é projeto de Deus. Mas isso é um sonho tão ruim, tão ruim, tão ruim. Não, se você sonhou tão ruim, pode ser que Deus está te avisando de alguma coisa. Mas se Deus te deu um sonho bom, pode ter certeza, é projeto de Deus na sua vida. Sonho ruim é Deus talvez te despertando para alguma coisa. Mas sonho bom, fala, Senhor, obrigado que esse sonho venha se cumprir em nome de Jesus.
consulta, a gente sonha, eu vou ver aqui na internet o que quer dizer esse sonho. Não, esquece. O sonho é seu, é você e Deus. É você falar com o Senhor, esse sonho que o Senhor me deu, me revela o que é, Senhor. Mostra o que é, Senhor. Não tem que consultar nada aí não, irmão. O que tem poder para te revelar alguma coisa é aquele que te criou, que te formou e que te deu o sonho durante a noite. Vou consultar um sonho, vou ver no outro dia lá um signo, vou ver o que é. Eu sonhei com coisa tal. O que quer dizer sonho? Eu sonhei com... Não. Se ele soubesse alguma coisa, irmãos, se ele soubesse alguma coisa da sua vida, mas quem te conhece desde o ventre da sua mãe, é aquele que te criou, que te formou, te conhece pelo seu nome, antes de você ser formado. Esse sabe o que você sonhou. Aleluia. E você então que José sonha, conta para os seus irmãos, eles se revoltam mais ainda. Aleluia. E José também tem um outro sonho. Aleluia. Tem um outro sonho. E conta também para os seus irmãos e conta para o seu pai. Aleluia. Que nesse sonho, aleluia, contou aos seus irmãos: eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Além das estrelas serem os seus irmãos, o sol e a lua, ou seja, o seu pai e sua mãe. Aí seu pai também não aceitou muito. Falou: mas peraí, não está certo isso não, José. Isso não está certo. Como pode? Nós vamos se inclinar, se prostrar a ti? Aleluia. Mas o projeto de Deus, irmãos, só Deus pode explicar na minha e na sua vida. Aleluia. Não entre em detalhes no que Deus tem para fazer, irmão. Simplesmente viva o projeto de Deus. Deixa Deus fazer. Eu lembro no começo do culto: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Aleluia. Então José sonha, irmão, e conta de novo esse sonho. Aleluia. E também vai dizer que um certo dia seus irmãos vão cuidar das ovelhas, do gado de Jacó. E Jacó diz: José, vai lá ver o que os seus irmãos estão fazendo. Vai lá ver o que eles estão fazendo, porque não confiava. Aleluia. E José vai até o encontro de seus irmãos, onde está, lá naquele lugar. E José vai. E quando seus irmãos avistam José de longe, a Bíblia diz que eles clamaram: vamos, aleluia, jogar José no poço. Aleluia, vamos jogar José no poço. E a Bíblia diz então que quando José chega perto dos seus irmãos jogam José dentro de um poço. Aleluia. Não sei qual a profundidade do poço, se era raso, se era fundo. Não sei como que era esse poço. Uma coisa eu sei: no fundo do poço não tinha água. Aleluia, não tinha água. O que tinha? A mão do Senhor segurando José. No fundo do poço, Deus estava com José. Os irmãos pensou: vamos jogar ele no poço, vai acabar. Vamos jogar no poço, ele vai morrer e acabou. A gente conta para o nosso pai que ele morreu, que um animal pegou José e matou José. Vamos matar um animal, vamos sujar ele de sangue e dizer para o nosso pai que um animal matou José. E assim o fizeram. Pegaram o animal, mataram, sujaram a capa de José de sangue e levaram, aleluia, para Jacó. Jacó entristeceu, Jacó chorou demasiadamente, pensando que José havia morrido. Aleluia. Mas no fundo do poço, Deus ainda estava com José. No fundo do poço, Deus ainda é contigo. Na sua tristeza, na sua angústia, irmão, Ele não te abandona um só segundo, porque Ele é contigo. Aleluia. E José naquele fundo de poço, irmão, não sei o que José pensou, o que José fazia no fundo do poço, mas eu tenho certeza que Deus consolava José. Deus estava com José no fundo do poço. E os seus irmãos, então, vai dizer que passa ali os mercadores que compravam escravo, e os irmãos de José vai e vende para os mercadores José como escravo. E José é vendido ao Egito como escravo. Aleluia. Então a Bíblia diz que José, de amado do seu pai, passa a viver no Egito como um escravo. Aleluia.
Já pensou, irmão, você na casa de seu pai, amado pelo seu pai, de repente, de um dia para o outro, você está sendo escravo numa terra estranha, onde você não conhece ninguém, onde ninguém nunca te viu, aleluia, não conhece a sua história, e você é tido como escravo, aleluia. Então eu creio que José poderia, aleluia, a ficar desanimado, a ficar ali desesperado. Então, irmão, não importa as circunstâncias que estamos vivendo, passando, tem que obedecer para alcançar de Deus o projeto que Deus tem para a sua vida. Não importa onde você esteja, que você esteja passando, aleluia. O importante é o que? É andar em obediência ao nosso Deus, porque se você anda em obediência, Ele vai te dar a direção do que fazer, como fazer e quando fazer, e fazer com o nosso melhor, irmãos. O importante é, mano, estou passando um momento difícil, aleluia, está ruim, irmão, o emprego está ruim, lá está ruim na empresa. Não é de fazer de qualquer jeito, é faça sempre o seu melhor. Não importa a circunstância, mas faça sempre o seu melhor na sua casa, o melhor na sua família, o melhor no seu trabalho. Porque, irmão, quem vai recompensar não é o homem, quem vai recompensar é Deus. Faça o melhor para o Senhor. Eu penso então que José então é vendido como escravo e vai, aleluia, trabalhar na casa de Potifar. E ali na casa de Potifar, José prospera, José é abençoado, José, aleluia, é usado poderosamente na mão do Senhor, porque tudo que José fazia, a Bíblia diz que ele prosperava, porque ele fazia o melhor, que ele fazia o melhor. Você sou escravo aqui, vou fazer de qualquer jeito. Não, irmãos, faça o melhor que você pode fazer, aleluia. E vai dizer que José prosperava naquela casa, José era abençoado, aleluia. Então, irmãos, quando José, ele está como escravo ali na casa de Potifar, aleluia, eu creio que José dizia: Senhor, assim como o Senhor era comigo na terra de meu pai, aqui no Egito o Senhor também é comigo na terra do Egito, aleluia. Assim como o Senhor me guardou na terra do Egito, lá naquele poço, o Senhor vai abençoar nessa terra. Não importa onde você esteja, irmão, na sua casa, no seu trabalho, no seu vizinho, lá no shopping, no mercado, não importa onde você esteja, irmão, aleluia, pode ter certeza, Deus está contigo, aleluia, Deus está te guardando, Deus está te abençoando, aleluia. Então pode ter certeza, assim como você quer que Deus te guarde os seus passos, Deus também quer que você faça o melhor onde você esteja. E José prospera naquela casa, aleluia. Então Deus nos chamou, irmão, para caminhar aquilo que nós vamos, que Ele vai projetar, mas Ele nos chamou para viver aquilo que Ele já projetou, que Ele já escreveu, que Ele já definiu para mim, para a sua vida, já liberou a palavra para mim, para a sua vida, já liberou a promessa. Agora basta, irmão, caminharmos em obediência debaixo da sua promessa. A promessa era de Deus, de José, mas José sabia? Não sabia qual era o projeto de Deus. E Deus tinha um projeto pela vida de José. Qual era, irmãos? De trazer o povo hebreu para ser sustentado no Egito, porque o Egito seria uma terra, o único lugar que teria alimento seria o Egito, e teria que ter alguém para prover nessa época, aleluia. Ele diz que então que o tempo passa, aleluia, e José é abençoado, aleluia, naquela casa. Então José agora, aleluia, está sendo escravo, numa circunstância, um momento em que ele está vivendo como escravo, mas não importava, mas sim, onde ele estava, Deus era com ele. Não foi isso que nós lemos no capítulo 7 de Atos? Deus era com ele, aleluia. Então não importa, irmãos, o que você esteja vivendo neste momento, pode ter certeza, o mesmo Deus de José é contigo, aleluia, glórias a Deus. Então José estava num ambiente desfavorável, irmão. Aquele lugar não era o ambiente que ele queria, não era o ambiente que ele queria estar, aleluia. Quantas vezes estamos no lugar onde nós não queremos estar, no lugar onde não queremos trabalhar, mas essa empresa aqui é ruim, é terrível. Não importa, irmão, se a empresa é ruim, se Deus te colocou lá, Ele tem um propósito para fazer na sua vida, naquele lugar. Ah, mas o bairro que eu moro é terrível, o lugar que eu moro é terrível, o prédio que eu moro é terrível. Não importa, é onde Deus quer te usar naquele lugar, aleluia. Então, irmãos, toma posse, aleluia,
que Deus vai te abençoar, prosperar onde você estiver. Deus vai te abençoar onde você estiver. Aleluia, glórias a Deus. Então todos poderiam olhar para José e dizer assim: ah, mas José é apenas mais um escravo no meio do Egito. José é apenas mais um que vai servir ao faraó. José é apenas mais um que vai servir ali Potifar. José é apenas mais um escravo no meio do Egito. Mas a Bíblia diz, irmão, enquanto todos olhavam e diziam: José é apenas mais um escravo, mas Deus olhava assim e dizia: José não é apenas mais um escravo, mas José é o governador do Egito. Aleluia. Enquanto todos olham com o olhar humano, Deus está dizendo: aleluia, o que eu tenho para ti é muito grande, o que eu tenho para te usar é muito grande na face da terra. Todos olharam: José é apenas mais um escravo, mas não, Deus diz: ó, daqui de cima eu estou vendo, José não é um simples escravo, mas José é governador do Egito. Aleluia. Mesmo sem saber, já estava decretado: José seria governador do Egito. Aleluia. Eu vou dizer, irmão, não importa o que dizem, o que falam: ah, mas esse aí é apenas mais um, a irmãozinha é apenas mais um no meio da igreja, essa irmãzinha é apenas mais um. Não, irmão, você tem projeto, você é especial, você tem um projeto grande de Deus na sua vida, que Deus vai te usar. Aleluia, porque Deus usa como quer, quando quer e da maneira que quer. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que José então prospera na casa de Potifar. Ele começa a ser abençoado. E Potifar diz: ó, José, você pode fazer tudo que você quiser, porque tudo que você faz prospera, é abençoado. Aleluia. E quando José começa a ficar bem na casa de José, lá vem a esposa de Potifar, irmão. Lá vem a esposa deste homem, aleluia, para fazer José olhar de novo: mas Senhor, mas de novo, o que está acontecendo? Ele diz que a esposa de Potifar, aleluia, olha para José e deseja José, e tenta agarrar José, aleluia, mas a Bíblia diz que José foge da mulher dele, a mulher dele fica com a capa dele na mão, aleluia, e depois desculpa José: ó, José quis se aproveitar de mim, aleluia. E eu vejo aqui, irmão, José então com grande sabedoria, fugindo da aparência do mal. Quer dizer, fugir da aparência do mal. Eu posso aqui fazer um paralelo entre José e Davi. José tinha tudo para se aproveitar da situação. Eu sendo escravo, agora tem a mulher do meu patrão, eu posso me aproveitar da situação. Mas ele foge. Mas Davi se aproveita do momento errado e se apropria da esposa de um de seus soldados. Então olha a diferença entre os dois. Um tinha tudo para fazer e não fez, o outro não era para fazer e acabou fazendo. Por quê, irmão? Questão de obediência. Porque vai dizer que Davi era para sair para a guerra, ele não sai, ele fica no seu palácio, ele não vai para a guerra, ele fica no palácio. E quando ele fica no palácio, ele perde a batalha. Aleluia. Então muitas vezes ficamos em algum lugar parado, não viemos ao culto, ficamos em casa. Ah, não preciso sair, não preciso ir para o culto hoje não. Mas é onde você perde a batalha, ficando em casa. Você perde a guerra ficando em casa, porque o lugar de se estar é na batalha, é na guerra, aleluia. É fazendo a obra, é buscando ao Senhor, é louvando, é adorando, é clamando, é buscando a face do Senhor. Pode dizer então que José, irmão, vai preso. José vai preso, aleluia. Porque pela tentativa de estupro, segundo a mulher de Potifar. Mas mentiu e enganou. Não aconteceu nada disso. Aleluia. Então nosso Deus, irmão, está no controle de tudo. Nos leva ao lugar de adversidade. Aleluia. Que nós não desejamos estar. José agora vai preso. Aleluia. E naquela prisão, a Bíblia diz que José também é abençoado naquele lugar. Ele se torna ali o carcereiro que toma conta dos presos, é o carcereiro que cuida de tudo, é o carcereiro que foi entregue até a chave das prisões na mão dele. Por quê? Porque Deus era com José. Aleluia. Deus
continua abençoando José. Não importa onde ele estivesse, Deus era com José. Vou dizer que, então, na cadeia vai preso o padeiro e o copeiro do rei. Os dois vão presos, juntos, ali onde José está. E os dois têm um sonho. Aleluia. O interessante, irmão, porque eu vejo como Deus trabalha de maneira extraordinária. José começa com um sonho e está preso. Agora, através de sonho, José começa a mudar a história. Deus começa a mudar a história de José através de sonho. De um sonho, ele está preso. E de um sonho, Deus começa a virar o cativeiro de José. Aleluia. Como Deus trabalha, irmãos. Então o padeiro e o copeiro têm um sonho e conta para José. E José então revela o sonho daqueles dois e fala para os dois: ó, o copeiro vai voltar a servir o rei, ou o faraó, mas o padeiro vai ser morto. Claro que o padeiro ficou bravo. Como que eu vou morrer? E ele vai voltar a servir o faraó. Mas era o que Deus tinha, né? E revela o sonho daqueles dois. E assim como José, passou os dias, o copeiro voltou a servir o rei do Egito. E o padeiro foi morto. Aleluia. E José disse para o copeiro: ó, quando vocês estiverem preso de faraó, lembra de mim. Aleluia. Lembra o que eu fiz aqui para você na prisão. E José então continua preso, e o copeiro volta, aleluia, a servir faraó lá, aleluia, sendo copeiro. Aleluia. E Deus continua trabalhando, Deus continua fazendo, aleluia, o projeto de Deus, que ninguém pode impedir o projeto de Deus na minha e na sua vida, irmãos. Haja o que houver, aconteça o que aconteça, Deus usa alguém da maneira que Ele quer, para cumprir o seu projeto na face da terra, para cumprir o que tem na minha e na sua vida. E através de sonhos também, Deus dá sonho para o faraó. Faraó sonha, aleluia, 7 vacas magras, 7 vacas gordas. As vacas magras come as vacas gordas. Sonhou também 7 espigas boas, 7 espigas ruins. As 7 espigas ruins come as espigas boas. E o faraó conta esse sonho, e ninguém conseguia revelar esse sonho. Aleluia. Aí o copeiro lembra: ó, lá no cárcere tem um jovem chamado José, e Deus usa ele tremendamente. Aleluia. É assim comigo e contigo, ó. Lá na igreja tem uma irmã que ora e Deus cura. Lá na igreja tem uma irmã que quando ora, aleluia, Deus faz maravilha. Lá na igreja tem fulano tal que Deus usa tremendamente. Aleluia. Assim é você lembrado, irmão, quando você anda em obediência à palavra de Deus. Aleluia. E José é lembrado, e o rei manda chamar José. O faraó chama José: José, eu tenho um sonho e ninguém revelou. O que seria isso? José diz: ó, eu não sei, mas o meu Deus sabe. Isso quer dizer que serão 7 anos de abundância e 7 anos de seca. Aleluia. E Faraó diz: mas e aí, o que fazer? José disse: ó, põe alguém de confiança para que faça o seguinte: nos 7 anos de abundância seja guardado tudo que for colhido, para que no ano dos 7 anos de seca o Egito tenha abundância, o Egito possa prosperar, o Egito possa ser provedor. Aí o faraó diz: mas quem é essa pessoa? E Deus trabalha de maneira tremenda. E o faraó diz: ó, este homem é você. Através de sonho, José é vendido. Através de sonho, José é preso. E através de sonho, José se torna governador do Egito.
Aleluia. É o trabalhar de Deus na minha e na sua vida, irmão. Talvez não entendemos o que está passando hoje, o que está acontecendo hoje, mas Deus tem um projeto já pronto, aleluia, para mim e para a sua vida, dizendo, ó, o que você não entende hoje, amanhã você vai entender. Não pergunte por quê, mas para quê, Senhor? Eis-me aqui, Senhor Pai, para cumprir a tua vontade, a tua palavra, Deus. Se Deus te levou para algum lugar, te colocou em algum lugar desfavorável, não se preocupe, que Ele vai fazer você prosperar onde Ele te colocou, aleluia, onde você está, aleluia, porque não é o lugar, não é o momento, nem a circunstância que vai impedir o agir, o projeto de Deus na minha e na sua vida. Aleluia, o agir de Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus na minha e na sua vida, aleluia, porque Deus age no impossível, aleluia. Pode até olhar e dizer que não é nada disso, mas Deus tem projetos grandes, aleluia, porque os sonhos de Deus são maiores que os meus e os seus sonhos. Os projetos de Deus são maiores do que o meu e o seu. Deus está no controle de tudo, irmão. Nos leva para lugar onde pode ser até desfavorável, mas Ele faz da maneira dEle, no tempo dEle, do jeito dEle, aleluia. Deus às vezes vai nos enviar em lugares que não esperamos, né, que não queremos, mas Ele vai estar sempre comigo e contigo, então, em cada momento da minha e da sua vida. Então, se Deus te levou, te colocou em algum lugar, irmão, desfavorável, não se preocupe, Ele vai fazer você prosperar, onde Ele te colocou, aleluia. Algo, circunstâncias, momento, pode ser desfavorável, pode ter certeza, o que Deus está fazendo vai tornar favorável a mim na sua vida, vai ser bênção, vai ser vitória, aleluia. Creia em nome de Jesus, irmão, porque tudo que está passando, que vai acontecer, já é projeto de Deus. Como diz, Deus não trabalha com aquilo que Ele vai projetar, mas aquilo que Ele já projetou e já fez na minha, já declarou na minha e na sua vida, que vai acontecer e ponto, irmãos. Aleluia, é assim que Deus faz, irmãos, né? Na minha e na sua vida. Quem dava algo para José? Ninguém, é apenas mais um escravo, é apenas mais um, aleluia, que não vai dar em nada, mas o trabalho de Deus é diferente, irmãos. Nem, eu vejo no livro de Atos, quando Deus pega Paulo no meio do caminho, Saulo, né, no caminho de Damasco, e leva ele até aquela cidade, onde ele ainda fica cego por alguns dias. Paulo começa a orar, e Deus fala, Ananias, vai até onde está Paulo, que lá ele está orando, lá você vai orar por ele, vai voltar a enxergar. Quando Deus diz algo para Ananias, Ananias diz, mas Senhor, mas Paulo, aquele perseguidor, aquele que manda matar, que manda prender, não pode, Senhor, não posso ir lá porque ele é terrível, Paulo é terrível. Aí Deus diz, Ananias, para você ele é terrível, para os outros ele é terrível, mas para mim, vaso escolhido, aleluia. Assim é comigo e contigo. Pode olhar para você e dizer que não dá nada, não vai ter nada, mas Deus diz, para mim você é vaso escolhido, aleluia, e eu vou usar grandemente nas minhas mãos, aleluia. Não é o que os outros dizem, projetam e falam, é o que Deus tem para mim e para a sua vida, é o projeto de Deus que Ele tem já pronto para mim, para a sua vida, aleluia. Somente creia, somente obedeça, irmão, aleluia. Que a circunstância, o momento não é algo para você dizer, está desfavorável, não, irmãos. É Deus no controle de tudo na minha e na sua vida, amém? Glórias a Deus. Só quem crê, irmão, salve de palmas para o Senhor Jesus nessa noite. Aleluia, glórias a Deus. Amém, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que estiveram aqui nessa noite, que Deus trouxe aqui nessa noite, ouviu esta palavra, amém, que Deus possa, né, fazer o melhor, né, para nós, na nossa vida, né, que Deus trabalha por nós, em nós e através de nós, né, irmãos, assim que Deus trabalha na minha e na sua vida, amém, creio em nome de Jesus. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, amém. Vamos então, neste momento, colocar de pé. Vamos encerrar assim como nós começamos, em nome de Jesus.
Glórias a Deus. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Então, hoje, terça-feira, 19h30, 18h30 no domingo. Na sexta-feira também, 19h30. Amém? Então, terça, 19h30, sexta, 19h30, domingo, 18h30, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar vocês. Amém? Estende tuas mãos. E o grande amor de Deus, a graça salvadora do seu Filho amado Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para sempre. Todos digam amém.